Contexto histórico-filosófico da educação. Unidade 2, tópico 3. Tema de aprendizagem 6. Aspectos históricos e legislativos da educação no Brasil. Este é um resumo detalhado tópico por tópico em audiobook. Se deseja acessar este resumo para impressão ou leitura, o link estará na descrição deste vídeo. Lembramos que este canal é independente e não está vinculado a nenhuma instituição de ensino. Considere nos apoiar tornando-se membro, adquirindo o resumo da disciplina ou fazendo uma doação. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com sua turma. Bons estudos! Para que a educação seja eficaz, é essencial que existam parâmetros e direcionamentos definidos pela legislação, um conjunto de normas que regulam a educação. A legislação tem o papel de guiar a prática educacional, mas a sua efetividade depende da intencionalidade por trás dela. Ao longo da história do Brasil, as legislações educacionais passaram por diferentes momentos, como na época do Brasil Império, com a Constituição de 1824, que garantiu a educação primária gratuita, embora, na prática, o Ato Adicional de 1834 tenha revogado essa garantia, atribuindo às províncias a responsabilidade pela educação primária. O processo educacional também envolve a valorização das culturas afro-brasileira e indígena, que desempenham um papel crucial na formação da identidade e na construção da educação no país. A história de ambas as culturas deve ser considerada nas práticas educacionais, refletindo a diversidade e a pluralidade de ideias presentes no Brasil. A Constituição Federal de 1988 reforça o direito à educação e à liberdade de aprender e ensinar, além de garantir a gratuidade e a qualidade do ensino. No entanto, a efetivação desses direitos continua sendo um desafio, exigindo a luta contínua pela garantia desses direitos e pela conscientização da população sobre sua importância. A legislação educacional no Brasil tem evoluído, mas é necessário refletir sobre como essas normas são aplicadas na realidade, buscando sempre avanços para superar os desafios que surgem na sociedade. Educação e colonização. A educação jesuítica, de 1549 a 1759. A educação formal no Brasil teve início em 1549, com a chegada da Companhia de Jesus, liderada pelo padre Manuel da Nóbrega. A principal missão dos jesuítas era converter os povos indígenas, considerados gêntios, ao cristianismo. Para isso, os jesuítas fundaram escolas, seminários e colégios, espalhados por várias regiões do país. Esse processo de catequese e instrução continuou até 1759, quando os jesuítas foram expulsos durante as reformas pombalinas. A colonização, a educação e a catequese estiveram intimamente ligadas durante esse período, pois a ocupação das terras brasileiras pelos portugueses não se limitava apenas à exploração econômica, mas também à imposição de uma nova cultura. A educação visava fornecer aos indígenas habilidades básicas, como ler, escrever e realizar operações matemáticas, essenciais para o desenvolvimento da colônia. Além disso, procurava formar mão de obra especializada para o trabalho. A catequese também desempenhou um papel crucial, com os jesuítas criando uma gramática da língua tupi, que foi usada para elaborar um catecismo bilíngue. Esse catecismo transmitia valores cristãos, utilizando elementos culturais indígenas para facilitar a compreensão dos ensinamentos. A imposição cultural foi um aspecto central desse processo, onde os indígenas foram forçados a adotar a visão de mundo dos colonizadores. Os jesuítas focaram especialmente nas crianças indígenas, pois os adultos tinham mais dificuldades em aceitar as novas doutrinas. Para garantir o sucesso dessa missão, Padre Manuel da Nóbrega solicitou apoio financeiro à coroa portuguesa, que repassou uma parte dos dízimos para sustentar a educação. Esse apoio permitiu à Companhia de Jesus crescer economicamente, financiando suas atividades educacionais e consolidando sua presença na colônia. O impacto desse processo foi retratado em obras como o filme A Missão, que aborda a relação entre os jesuítas e os indígenas no contexto da colonização. Ratio Studiorum. O ensino jesuítico, tanto em Portugal quanto nas colônias, era fundamentado e regulamentado pelo Ratio Studiorum, um documento elaborado por Inácio de Loyola.
Esse plano organizava os estudos da Companhia de Jesus, detalhando as disciplinas e métodos pedagógicos a serem seguidos nas escolas e colégios jesuítas. O Ratio Studiorum delineava uma estrutura de ensino organizada de forma hierárquica, começando com a doutrina cristã e a escola de Beabá, ensino de leitura, escrita e matemática. Em seguida, eram oferecidos cursos de música, teatro e ofícios, artes mecânicas, além de classes de humanidades, como latim, grego e hebraico. Nos níveis superiores, os estudantes podiam se aprofundar em teologia, direito canônico, filosofia e retórica, com a possibilidade de continuar os estudos na Europa, em áreas como direito e medicina. Esse sistema de ensino era regido por um código de 467 regras, e sua implementação levou à rápida expansão da Companhia de Jesus, com 728 colégios em 1750, pouco antes da expulsão dos jesuítas do Brasil. As escolas jesuíticas não se limitaram à educação, mas também se tornaram potências econômicas nas fazendas de cana-de-açúcar e gado. Demerval Saviani, em sua obra História das Ideias Pedagógicas no Brasil, reflete sobre a pedagogia tradicional do Ratio Studiorum, que via o ser humano como imutável e com uma essência universal, a ser moldada pela educação, uma concepção essencialista e determinista, que visa despertar as potencialidades do educando. Período pombalino, de 1750 a 1777. Durante 210 anos, os jesuítas tiveram um papel fundamental na educação no Brasil colônia, criando escolas, colégios e seminários, além de acumularem um grande patrimônio econômico, incluindo fazendas e casas de aluguel. Em 1759, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, expulsou os jesuítas do Brasil. Esse evento ocorreu por vários motivos. Primeiro, as ideias iluministas, que valorizavam a razão e a ciência, influenciaram Pombal a desafiar as tradições religiosas e monárquicas. Ele acreditava que a educação precisava ser libertada do monopólio jesuítico, cujos métodos eram vistos como antiquados, baseados em Aristóteles e contrários aos métodos científicos modernos. Além disso, Pombal via o ensino jesuítico como um obstáculo ao desenvolvimento de Portugal, que estava estagnado economicamente, enquanto o resto da Europa avançava com ideais iluministas. O poder econômico e político dos jesuítas também representava uma ameaça, pois suas decisões influenciavam a coroa portuguesa mais do que o próprio rei. Com a ascensão de Dom José I ao trono em 1750, Pombal se tornou secretário de Estado e usou sua posição para implementar reformas modernas, buscando libertar Portugal e suas colônias da influência inglesa e do controle dos jesuítas. O terremoto de 1755 em Lisboa foi utilizado por Pombal como uma oportunidade para reconstruir e modernizar o país, obtendo apoio para suas reformas. Aulas régias. Após a expulsão dos jesuítas em 1759, um novo modelo educacional foi implantado no Brasil com as aulas régias, marcando a transição para o ensino laico e vinculado ao Estado. Com o alvará régio, a educação passou a ser responsabilidade do governo, e o sistema foi reformado para refletir algumas novas propostas. A formação do perfeito nobre, negociante, a simplificação dos estudos para facilitar o ingresso em cursos superiores, a melhoria do aprendizado da língua portuguesa e a inclusão de conhecimentos científicos. Entretanto, a reforma trouxe desafios significativos. Como os jesuítas haviam dominado o ensino por mais de 2 séculos, sua expulsão deixou o país sem um número suficiente de professores. A falta de docentes qualificados foi um obstáculo, já que os poucos professores disponíveis eram, em sua maioria, membros do clero de outras ordens religiosas ou integrantes da aristocracia agrária, muitos dos quais haviam sido educados pelos jesuítas. Isso significava que, apesar da mudança no modelo, a educação continuava ancorada em tradições medievais e sem grande aplicação ao emergente mercado de trabalho. Além disso, o iluminismo, que defendia uma ciência baseada na experiência empírica, não se refletiu efetivamente no ensino, que ainda se baseava em disciplinas como gramática latina e grega. A falta de sistematização e a fragmentação do currículo,
somadas à escassez de investimentos e atrasos nos pagamentos aos professores, resultaram em um período de vazio educacional entre 1759 e 1772. Assim, as reformas pombalinas não causaram mudanças significativas no ensino, pois não atenderam às necessidades contemporâneas nem implementaram as inovações propostas pelo Iluminismo. Período joanino, de 1808 a 1821. Em 1808, a chegada da família real ao Brasil, fugindo da invasão francesa em Portugal, marcou o início do período joanino. Dom João VI estabeleceu a sede do reinado em terras brasileiras, gerando tensão entre a metrópole e a colônia, especialmente nas questões políticas, econômicas e escravagistas. A abertura do comércio externo, por pressão inglesa, alterou profundamente a estrutura social e econômica do Brasil. No campo educacional, apesar da presença da corte, poucas mudanças estruturais ocorreram. Embora a elite tenha exigido mais acesso ao saber, o ensino regular permaneceu fragmentado. As escolas primárias continuaram com o foco em ensinar a ler, escrever e contar, e o ensino secundário seguiu as aulas régias. Ainda assim, surgiram os primeiros cursos superiores no Brasil, como economia, matemática, agricultura, química, história e desenho técnico. Também foram criadas instituições como a Imprensa Régia, a Biblioteca Real e o Jardim Botânico do Rio, além de academias militares e escolas de direito e medicina. Essas mudanças refletiam a necessidade de conhecimento científico e administrativo para lidar com as demandas de um império que agora estava centralizado na colônia. A educação no período imperial, de 1822 a 1888. A independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, trouxe novas possibilidades de mudanças no país. Em 1823, para suprir a falta de professores, foi criado o método Lancaster, onde alunos mais avançados ensinavam outros, sob a supervisão de um inspetor. Com a Constituição de 1824, inspirada pela Revolução Francesa, foi estabelecido um Sistema Nacional de Educação, incluindo a instrução primária gratuita para todos os cidadãos. No entanto, a descentralização educacional ocorreu com o Ato Adicional de 1834, transferindo a responsabilidade financeira da educação para as províncias, enquanto o governo central controlava as diretrizes pedagógicas. Em 1837, foi criado o Colégio Pedro II, com o objetivo de fornecer ensino secundário de qualidade, tornando-se a escola de referência para a elite brasileira. Após a educação primária, os filhos dessa elite eram enviados para o Colégio Pedro II, e, em seguida, para cursos superiores em medicina ou direito, formando os doutores que perpetuavam a classe dirigente do país. Educação brasileira na República, de 1889 a 1945. A proclamação da República em 1889, liderada por militares e apoiada por proprietários de terra, trouxe uma nova organização social e política, com a consolidação dos três poderes. Surgiu uma classe média composta por profissionais liberais, militares e comerciantes, com influências de ideais como liberalismo, positivismo e evolucionismo. A Carta de 1891 estabeleceu que a educação seria responsabilidade dos Estados, e que o ensino deveria ser laico, sem influência religiosa, incentivando as ciências, as artes e as técnicas de trabalho. A Constituição de 1891 também definiu a gratuidade do ensino primário e criou um sistema educacional com ensino seriado. O ensino primário foi dividido em 2 graus, o primeiro grau para crianças de 7 a 13 anos e o segundo grau para jovens de 13 a 15 anos. O ensino secundário teve duração de 7 anos, e ao término, os alunos passavam por um exame de madureza para avaliar se estavam prontos para concluir o curso. O ensino superior artístico e técnico também foi promovido em todo o território nacional. Esse período também inclui o Estado Novo, de 1930 a 1945, que teve um impacto significativo na educação brasileira, mantendo a estrutura do sistema de ensino, mas com importantes contribuições para a educação do país. A Era Vargas,
de 1930 a 1945. Em 1930, com a criação do Ministério de Educação e Saúde Pública, a educação passou a ser gerida em nível nacional, marcando o início de políticas e reformas educacionais em todo o país. Nesse período, houve um foco na criação da Universidade Brasileira, com a unificação das faculdades isoladas. A Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920 pelo Decreto nº 14.343, foi a primeira universidade do Brasil, inicialmente formada pela Escola Politécnica, a Escola de Medicina e a Faculdade de Direito. A universidade, apesar de elitista e voltada para o ensino, ainda não integrava suas diversas áreas de conhecimento. Em 1932, um grupo de educadores e intelectuais, liderado por Fernando de Azevedo, publicou o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, reivindicando uma escola do Estado, laica e gratuita para todos. No mesmo ano, foi aprovada a Reforma Capanema, que oficializou o ensino secundário e profissionalizante, com a justificativa de preparar mão de obra qualificada para as indústrias. Essa reforma visava atender tanto a classe dirigente quanto o proletariado. República Nova, 1946 a 1964. A República Nova, entre 1946 e 1964, ocorre no período que antecede a ditadura militar, e é marcada por um avanço significativo na educação. Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que estabelecia objetivos claros para a educação no Brasil. De acordo com o artigo 1º da LDB, a educação nacional deveria promover a compreensão dos direitos e deveres do indivíduo, o respeito à dignidade humana, o fortalecimento da unidade nacional, o desenvolvimento integral da personalidade e a preparação para o domínio de recursos científicos e tecnológicos. A lei também condenava qualquer discriminação por convicção filosófica, política ou religiosa. Apesar de seu caráter humanista, a LDB também destacou a importância de uma formação técnica voltada para as demandas internacionais. Além disso, o ensino técnico e médio passaram a ter o mesmo valor, e os estabelecimentos de ensino particular foram privilegiados. Durante a década de 1960, surgiram importantes movimentos populares focados na alfabetização de adultos e na valorização cultural, como Centros Populares de Cultura, CPC, Movimentos de Cultura Popular, MCP, e o Movimento de Educação de Base, MEB. Esses movimentos utilizavam a arte, especialmente o teatro de rua, para promover o senso crítico e a transformação social. Uma experiência marcante desse período foi o método de alfabetização de adultos em 40 horas, realizado em Angicos, no Rio Grande do Norte. Esse método inovador foi perseguido e silenciado pelo regime militar. A ditadura militar e a educação, de 1964 a 1985. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar marcada por repressão e censura. Inicialmente, contou com o apoio de boa parte da população civil, e a economia foi centrada em empréstimos estrangeiros e investimentos de empresas internacionais. Durante esse período, diversas leis impactaram a educação, incluindo a Lei 5.540/68, que promoveu a reforma universitária, e a Lei 5.692/71, que estabeleceu a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A LDB de 1971 determinou, entre outros aspectos, a formação para o trabalho, a autorrealização e o exercício consciente da cidadania. Uma das mudanças importantes foi a criação do vestibular classificatório, limitando o número de vagas nos cursos universitários. A reforma universitária foi imposta sem a participação da comunidade acadêmica, e a Lei 5.692/71 estabeleceu a obrigatoriedade e gratuidade do ensino de primeiro grau, com 8 anos de duração, além de expandir a universidade.
A tabela da LDB número 5.692/71 definia a estrutura educacional do país, organizando o ensino em 4 etapas: pré-escola, dos 4 aos 6 anos, primeiro grau, dos 7 aos 10 anos, segundo grau, dos 11 aos 14 anos, e ensino superior, após os 18 anos. A lei também vinculou a formação acadêmica profissional, introduziu o ensino supletivo e expandiu as oportunidades de educação para adolescentes e adultos que não haviam completado o ensino regular. A BNCC e a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. A Base Nacional Comum Curricular orienta os currículos das redes de ensino em todo o país, tanto públicas quanto privadas, da educação infantil ao ensino médio. Além da base comum, contempla uma parte diversificada, respeitando características regionais, culturais e econômicas dos estudantes. Já a Lei nº 11.645, de 2008, obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio, e por meio de diretrizes curriculares nacionais estabelecidas anteriormente, essa abordagem também se estende à educação infantil e ao ensino superior. Essa legislação busca resgatar e valorizar as raízes africanas e indígenas da identidade nacional, combatendo a predominância de uma visão eurocêntrica na educação. 2 leis se destacam na valorização do ensino e do papel do professor. A primeira é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que introduziu mudanças significativas como a promoção da gestão escolar democrática, a autonomia para projetos pedagógicos próprios, o aumento da permanência dos alunos na escola e a ampliação do número de vagas. Também está relacionada aos parâmetros curriculares nacionais e ao fortalecimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Diversos programas federais foram consolidados ou ampliados com essa lei, como o da alimentação escolar, distribuição de livros didáticos, informatização das escolas e capacitação de professores em exercício. A segunda legislação importante é a que criou o Fundeb, um fundo econômico voltado para o financiamento da educação básica. Ele distribui recursos financeiros de forma proporcional às necessidades regionais, buscando reduzir desigualdades e assegurar um valor mínimo por aluno. A maior parte dos recursos do Fundeb provém de impostos estaduais e municipais, com complementação da União. Sua função vai além do repasse financeiro, representa também a valorização dos profissionais da educação, ao garantir remuneração mais justa. A valorização da educação, no entanto, não se resume às leis e à questão salarial. Trata-se de um compromisso coletivo com a qualidade do ensino, em todas as etapas da vida, visando o desenvolvimento pleno do educador e o reconhecimento de sua importância na construção de uma sociedade mais justa e preparada. Terminamos a unidade 2 de Contexto Histórico-Filosófico da Educação. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro, adquirindo o resumo da disciplina ou fazendo uma doação. Os links estarão na descrição. Compartilhe este vídeo com sua turma e indique o canal para que ele possa crescer e trazer ainda mais conteúdo. Não desista dos teus sonhos e bora pra cima!